Atos 23. Do versículo 13 em diante, até o 23. Fala assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Para que ele foi constituído, irmão? Ministro e testemunha. Tanto, para isso que o Senhor apareceu para ele, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, livrando da morte, né? Para lhes abrir os olhos, vai lá, Paulo, abre os olhos deles, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em herança da vida eterna, pela fé em Cristo. Pelo que, ó rei Agripa, Paulo segue dizendo, não fui desobediente à visão celestial, essa visão que Deus me deu, Jesus me deu. Ó rei Agripa, pelo que não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente ao de Damasco, como o Senhor apareceu para eu falar, ao de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios e não judeus, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de quem? De Deus, que falou que não ia deixar ele morrer, permaneço até o dia de hoje, dando o quê? Testemunho, tanto a quê? Como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. E isto é, que o Cristo devia morrer, né? Padecer, e sendo o primeiro da o quê? Da ressurreição dos mortos. Sendo o que? O primeiro, é isso, irmão? Da ressurreição dos mortos. Anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz, ou seja, a vida eterna ao povo judeu, como também aos gentios. Senhor da glória, Jesus ressuscitado. Obrigado, porque o Senhor é real no nosso meio, Senhor. Por tua vitória na cruz do Calvário. Fala conosco a tua palavra, Senhor. Orienta-nos no entendimento sobrenatural, conforme o Senhor comissionou a Paulo e nos comissiona hoje. Seja o teu nome exaltado no nosso meio. Oramos, Jesus, agradecido a ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Tu pode sentar no glória a Deus aí, irmão? Amém. Tá, glória. Tem uma glória fininha aí, né? Aleluia. Glória. Faz um coral de glória aí, né? Deixa eu te falar uma coisa. É interessante, né? A pregação aqui do sacrifício de Cristo, da semana ali do sacrifício na via da cruz, né? Ali carregando a cruz, sofrendo, morrendo ali, e sendo ressuscitado, aparecendo como jardineiro, e aí daqui a pouco se apresentando como o próprio Cristo ressuscitado, a festa da celebração, né? Nossa, é verdade, esse caminho. Então, o tempo que eu vou compartilhar com vocês, dando continuidade à mensagem, a ressurreição começou. A ressurreição começou.
a partir do momento em que, versículo 23 diz: isto é o que Cristo deveria aparecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Irmão, isso é maravilhoso. A ressurreição começou. Uma coisa é a pessoa ressuscitar. Jesus está morto no dia a dia lá na vida de Israel, que ele ressuscitou morto, como Lázaro e outros, como também no Antigo Testamento lá, Elias e Eliseu tiveram a experiência dele lá, de ressurreição de mortos. Mas o importante é que aquela ressurreição era uma ressurreição de cura para viver nesse mundo, né? De cura, era uma cura, era uma ressurreição que curava pessoas de todas as enfermidades que levou ele à morte, né? Para ele viver nesse mundo. Mas a salvação, a ressurreição que a gente está falando posteriormente, é uma cura do Espírito, né? É uma cura para a vida eterna. E essa obra, Cristo, só foi possível Cristo morrendo na cruz. Então, essa é a nossa celebração. Não é o foco do gol do Fluminense nem do Flamengo, né? A nossa celebração está na vitória de Cristo na cruz, né? De Cristo na cruz. Então, Jesus retornou da morte para nos salvar para o meio da pregação do Evangelho. Isso que Paulo fala aqui, né? Ele vai falar para os seus ouvintes que o Senhor apareceu a ele e o comissionou, ou seja, depois que ele saiu desse processo todo de morte e ressurreição, ele aparece para Paulo, né? Depois de ser levado aos céus, ele aparece para Paulo e o comissiona. Então, o dia que nós fomos batizados, irmão, fomos batizados na água e no Espírito e fomos comissionados. Vamos comissionados. Por quê? Como comissionados? Essa alegria da ressurreição, irmão, isso logo no minha chegada na fé, isso foi algo que logo marcou minha vida, porque eu queria sair para falar da ressurreição de Cristo. Eu queria sair para falar da obra do Senhor. Na minha conversão, tanto é que eu ficava estranhava, porque a igreja com muita gente, e eu novo convertido, com 27, 28 anos, e eu não via assim tanta gente aí para evangelizar, né? Igreja com mais de 500 pessoas, e era eu, na verdade era um grupo de 3, 4, 5, 6 indo evangelizar, e no meio, aí tinha pessoas, você vê que não era tão conhecedora da Bíblia, e eu não conhecia nada, né? Estava não conhecido, mas eu queria estar no meio, porque eu entendi que eu fui liberto da obra do mal para a obra do amor de Deus. Eu entendi isso me acompanha. Isso me acompanha. Então, quando Paulo recebe a revelação ali, que ele está vivendo a vida na contramão do reino de Deus, quando ele recebe a revelação, né, é interessante que Paulo era muito espiritual. Então, a gente, na nossa vida anterior, né, com a nossa religiosidade, também a gente era muito espiritual, a nossa religiosidade. Quando a gente encontrou a Cristo, eu queria entender qual era o motivo do meu encontro com Cristo. Eu entendi que Cristo me resgatou e quer que eu fale, a ressurreição começou. A ressurreição começou. E isso tem que fazer parte da nossa vida, irmão. A ressurreição, Cristo está vivo, ressuscitou, e Ele ressuscitou como o primeiro. A ressurreição começou. Todos que forem a Ele também vão ressuscitar. Então Paulo, com essa mensagem de obedecer esse ofício que o Senhor deu a ele, e todos que irmão, desde o início da era cristã era essa, a alegria da salvação, aleluia, cantavam e tal, papá, e saíam pregando. Todos eram assim, todos. Tanto é que quando teve a perseguição de Jerusalém, só ficaram os apóstolos, né? Todos fugiram. Só ficaram os apóstolos. Todos fugiram. E fugiram fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Foram pregando o Evangelho. E chegaram em Antioquia, pregando o Evangelho. Daqui a pouco abriram uma comunidade de Antioquia. Daqui a pouco os apóstolos estão mandando Barnabé lá para ver o que está acontecendo em Antioquia. Porque o povo estava sendo perseguido de morte. Tiago foi morto à espada logo de cara. Mas eles estavam sendo perseguidos e pregando o Evangelho. O Evangelho que eles pregavam era o quê? Jesus ressuscitou. E Pedro, no início da sua perseguição, ele foi na porta do templo lá, para entrar no templo, estava o coxo na porta do templo, o coxo pediu a ele lá uma esmola, ele falou, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Porque ele estava na presença do Senhor ressuscitado. Ele estava numa unção, irmão, ele estava numa dinâmica tão espiritual, crendo nessa verdade, e parece que o cristão hoje não está nessa verdade, nessa pegada espiritual, irmão. Não?
nessa pegada espiritual. Você vai dizer, não, pastor, para quê? Para curar as pessoas? E aí a gente vai entender um pouco sobre isso. A gente vai entender um pouco sobre isso, porque primeiro que eu quero compartilhar com você, na obediência do apóstolo Paulo, é que não pregou cura, mas pregou ressurreição. Irmão, a mensagem que Paulo fala aqui, no momento nenhum você viu eu lendo esse texto aqui, ele deu um testemunho preso para Festo e para Rei Agripa. No momento nenhum ele fala de cura, ele fala de cura. Ele está querendo curar alguém, ele fala de cura. Ele está pregando que o Senhor chamou ele para libertar os cativos da mão do inimigo das nossas almas. A cura, irmão, é consequência na caminhada nessa direção. A cura acontece. Você abriu uma igreja para mandar que a pessoa tem que ser curada, é isso que Jesus quer da gente? Ele quer que a pessoa venha ser já curada no espírito, para a vida eterna, para ser o próximo a ressuscitar. E se ele precisar de cura física, no momento certo, Deus que tem um projeto, vai abençoar no nome de Jesus. Então, em nenhum momento ele fala aqui, se você for lá no capítulo 4 de Lucas, ele vai dizer lá, ele sai do deserto da tentação, vai lá e dá um livro para ele ler, ele abre Isaías, ele abre o livro de Isaías e lê lá no versículo 4, capítulo 4 de Lucas, ele vai dizer lá, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, restauração da vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. É obra de quê? Libertação do poder das trevas para a ressurreição na vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Toda a cura que acontece é no processo, é no caminhar. Aí tu vai abrir tempo para falar, venha ser curado, venha ser curado, venha ser curado, e a pessoa é boa e gosta disso. Mas a salvação não está nisso, irmãos. A salvação não está nisso. A gente leu aqui o texto aqui. A mensagem é de salvação. Então não pregou cura, mas ressurreição, que é salvação. Outro ponto que eu quero compartilhar com você, não vou me alongar. O segundo ponto dessa mensagem de Paulo não foi desobediente à visão que teve de Jesus ressuscitado. Olha o que versículo Atos 26, 19, que a gente leu aí, 26, 19, fala assim: pelo que, ó Rei Agripa, depois da revelação que ele recebeu, ele fala, porque, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus me chamou para isso, eu estou fazendo isso. Se eu fizer outra coisa, irmão, nós fizemos outra coisa, estamos sendo desobedientes à visão? Estamos sendo desobedientes à visão celestial? Eu não vou pregar o Evangelho, eu vou falar outra coisa para a pessoa. Estamos sendo desobedientes? Porque o Senhor me chamou para quê? Para que ele ressuscitou? Só para, irmão, Jesus, eu já falei isso várias vezes, Jesus ressuscitou, foi levado aos céus. Eu digo que ele foi levado aos céus porque eu não digo que ele ficou em lugar nenhum. Aí apareceu no discípulo lá, né, apareceu para o outro, entrou na porta lá, e estavam reunidos, ele entra com a porta dentro, né? E aí ficou tudo assustado, ele já passa convosco, né? Então eu digo, Jesus não estava na casa de ninguém, ele tinha ido para o Pai e voltou várias vezes. Eu entendo dessa maneira. Outro sítio, quando ele foi para o Pai, ele aparece para Paulo aí, nesse caso aí agora. Ele volta lá em Damasco, já na frente, anos depois ele aparece para Paulo. Ele voltou de novo. Eu sempre falo isso. Aí Jesus vai voltar, quer várias vezes, por que ele vai voltar de novo? Se ele já vem várias vezes, irmão, realmente ele vai voltar. Ou chama a gente pelo nome, né? Eu volto para levar todo mundo que é seu. Eu acho que isso não é dificuldade, porque a Bíblia mostra para mim que ele já apareceu algumas vezes. E Paulo teve essa experiência de encontrar com Jesus. Então Paulo não foi desobediente à visão que recebeu. Então é sinal de quê? A ressurreição começou. Paulo encontrou assim, Jesus verdade vivo, aquele que havia morrido e sepultado. Esta verdade se cumpriu como promessa que Jesus fez, que seria o primeiro a ressuscitar. Depois muitos irmãos que crescem nele também ressuscitariam. Então Paulo está preso em algemas, irmão, pregando para o governador, pregando para o imperador, para o rei Agripa e para o governador Festo, e está ali falando, estou ouvindo e você vai ver que tem um monte de comitiva de oficiais, de pessoas nobres da cidade lá acompanhando o rei Agripa e Festo, e ele está pregando o quê? Salvação. Ele está pregando o quê? Vida eterna. Ele está preso nas algemas, com perspectiva política lá, que deixava ele preso porque não tinha motivo para prendê-lo, para que não fazer merda com os judeus, para terem voto dos judeus, deixava ele preso, vai até a política aqui, né? Deixava ele preso, e ainda assim que ele ficasse preso, quando encontrava com ele, ele falava que Cristo ressuscitou. Ele falava que encontrou com Cristo. Ele falava que na rua de Damasco, no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ouviu a voz. A mensagem é essa. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, então a ressurreição começou, e a hora que ele morresse, ele também iria ressuscitar. A mensagem
que existem na terra, preguem. Porque tem muita gente na igreja ainda, irmão, nos tempos, que não entendeu a ressurreição de Cristo. Tem muita gente que gosta de ir para a igreja, vai ouvir piada, vai para a igreja, vai ouvir os irmãos, vai para a igreja, vai fazer trabalhar no ministério e tal, vai para a igreja, não sei o que lá, mas não entendeu que a igreja, ou lá fora, a nossa vida como crente de Jesus, é anunciar que a ressurreição já começou. E quando a gente partir, a gente vai ser ressuscitado com Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a mensagem. Então não pregou cura. As curas aconteceram no processo, né? Mas pregou o quê? Ressurreição. Fala para o teu irmão, ressurreição, você vai ressuscitar, fica tranquilo. Fala para ele, a ressurreição começou, fica tranquilo que você vai ressuscitar. É o Senhor da glória. Então não pregou cura, mas ressurreição. Pregou salvação, ressurreição. Paulo não foi desobediente à visão que recebeu, mas foi fiel ali. Eu encontrei mesmo com o Senhor, ele ressuscitou, é o primeiro dentre muitos irmãos, porque eu também sou irmão de Cristo agora, e eu também vou ressuscitar agora. Se você não quer, contigo mesmo. Se você não quer, contigo, não sei o que vocês querem, tá tudo né? Mas todos nós queremos, amém ou amém? Terceiro, ele foi chamado de maníaco, Paulo. Se você ficar no seu ambiente de trabalho falando, né, falar para alguém que Jesus ressuscitou, ele fala, para com esse negócio, tá louco. Tá coelho maluco, você esquece isso. Né? Mas tu está tudo certo disso que tu vai ressuscitar também com ele, que tu é louco. É muito interessante. Atos 26, 24, a gente leu 26, 24. Fala o texto lá, não, cadê? Vou ler aqui, peraí. 26, 24. Aqui, 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, né, o governador, o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? Muitas letras te fazem delirar. O cara encontrou com Cristo ressuscitar. O cara está falando o tempo todo que encontrou com ressuscitar. E está falando que a pessoa precisa se arrepender para ter vida eterna e ressuscitar também. A ressurreição começou. A pessoa fala, tu está louco, rapaz. Muitas letras aí enrolaram para a cabeça. E aí, a raiz dessa palavra no grego, louco, significa maníaco, né? Que vem da raiz da palavra mania, né? Para com essa mania, rapaz. Toda hora, né? Tu é um maníaco, tu tá louco, né? Tá louco. Paulo diz a Festo que não está louco, mas são palavras de sabedoria de Deus. Palavras de sabedoria de Deus. O mundo não entende a palavra de sabedoria de Deus. Para o homem natural é loucura, mas para nós a ressurreição é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Tu tá louco, é muitas palavras. Está enrolando tua cabeça aí, rapaz. Na Páscoa, irmão, ainda no século II, você vai lá no século II, era comum as pessoas começarem o culto da Páscoa, parte do pão, da ceia, eles começarem a Páscoa no início do domingo, como a tradição judaica de Israel. O dia muda a partir de 6 horas da tarde, então começa outro dia. Então eles começavam sábado à noite, o domingo, né, que é o primeiro dia da semana da ressurreição, e como Jesus, né, foi sepultado e tal, sábado não pode fazer nada, mas a partir de sábado, depois de 6 horas da tarde, era domingo já. Aí eles se reuniam para poder fazer um culto de Páscoa, botavam a mesa da ceia, e aí eles iam, irmão, era uma vigília a noite toda. Uma vigília a noite toda. E nessa vigília a noite toda, ia pregando ali, acontecia a ceia, e é nesse acontecimento que está o acontecimento lá de Atos 20, versículo 7 a 12, vamos lá? Atos 20, de Eutico, que cai na janela, né? Atos 20, versículo 7 diante. Era essa, Páscoa, né? Vamos comer a ceia. Então, no primeiro dia da semana, vamos lá. Então começava, irmão, depois de 6 horas da tarde, sábado, e virava a noite. E é o que? Está fazendo o que Deus quer, pregando o que? A salvação. Pregando o que? Que Cristo ressuscitou. Pregando o que? Que a ressurreição começou e está todo mundo ali. Aí vai lá no versículo 20, versículo 7 em diante. Fala assim: no primeiro dia da semana, está vendo aí? Estando nós, quem está escrevendo isso aqui é Lucas. Lucas estava no local, ele está escrevendo sobre o acontecimento com Paulo. No primeiro dia da semana, é que dia, irmão? Domingo. Estamos reunidos com o fim de fazer o quê? Partir o pão. Ceia, amém? Partir o pão.
domingo, partiu o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até o quê? Meia-noite. E vamos lá. É meia-noite aqui. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o quê? Morto. Está pregando o quê? Qual é a pregação? Ressurreição. Né? Está pregando o quê? Ressurreição. A ressurreição aconteceu o quê? Começou. Está ali toda hora pegando a confirmação dessa verdade. Versículo 10. Paulo parou a mensagem, parou a pregação. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, sobre o Eutico, né? E abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Ressuscitou o menino. Está entendendo o que eu estou falando? Amor. Ressuscitou o menino. E olha, quem está falando isso aqui, quem escreveu Atos é quem? Lucas. Qual é a função do Lucas? Médico. Amém ou não amém? Ninguém vai atestar que o cara está morto ou não, porque é um médico, né? 11. Ressuscitou o cara, subiu de novo, partiu o pão, participou da ceia, e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da ceia. Até o romper, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha só, é muito interessante, né? Sempre que a própria narrativa de Paulo, ou de Paulo, sabe, Paulo, de Lucas, sempre na narrativa dele ele fala que todos ficaram estarrecidos com o milagre, que todos ficaram maravilhados com o que Jesus fez, né? Esse milagre ressuscitou o morto, e o pessoal estava tão ligado na mensagem de salvação que rodou até meia-noite. O cara caiu da janela e foi lá e ajudou o cara, e continuou até de manhã depois da ceia, irmão, que foi uma coisa normal. Foi uma coisa normal. Por quê? O que precisa marcar a nossa vida mais do que tudo, irmão, em vez do milagre, é a salvação. É a salvação, irmão. E aí passou a cena e tal, tá bem, vamos embora, volta agora para lá. E voltou, todo mundo olhou, estava trabalhando, e vamos embora para lá. Até de manhã. Isso é uma vigília, irmão, de quem está pregando salvação e quem está ouvindo salvação. Pregando salvação, porque todo mundo estava ali, irmão, sabendo que um dia ia morrer. Todo mundo estava ali até antes de Paulo falar alguma coisa que eles conhecessem, ou até antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, eles pensavam o quê? O que vai ser da nossa vida depois da morte? Era o desespero total, derrota total, vai falar aqui vitória total, né? Derrota total. No momento em que eles descobrem que Jesus ressuscitou, no momento que Paulo fala que teve encontro com o Senhor, e fala assim, ó, a ressurreição começou, todos que morreram vão ser ressuscitados. Se eu estivesse morto ali, irmão, ia para a glória. Não teria para agora, todo mundo ali está debaixo da ressurreição de Cristo Jesus, mas a ressurreição para a cura de enfermidade, da morte que ele morreu ali, aconteceu. Mas o mais importante é o quê? É a ressurreição para a vida eterna. Todo mundo está consciente que o mais importante é ressuscitar para a vida eterna. Jesus levantou, foi lá, voltou, todo mundo viu Jesus maravilhado, os discípulos viram e saíram maravilhados, irmão, anunciando salvação. O milagre da cura era um acontecimento do caminhar, mas a salvação, irmão, era algo para a vida eterna, irmão, era algo repetido continuamente, e as pessoas ouviam com alegria isso, irmão, com alegria. Essa expectativa, essa verdade, a ressurreição começou, tem que ficar no nosso coração, latejando direto, irmão. A ressurreição começou. Às vezes, quando a gente está no hospital, a gente, né, ora por cura da pessoa e tal, papá, e às vezes nem fala para a pessoa, vem cá, já está salvo já, né? Sabe que a ressurreição não começou, sabe, né? Sabe que a ressurreição começou e aí é para a glória do Senhor, não é isso? Tem que ter essa convicção. Tem que compartilhar isso. Fala para o teu irmão, compartilhe mais que a ressurreição já começou. Tudo que aconteceu aqui, irmão, na ressurreição de Cristo, Paulo pregou e levou com ele o quê? A ressurreição começou. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo está preso em cadeia, está em corrente, está em madeira, está preso lá, está nem aí. Ele está feliz que a ressurreição não começou. Ele fala para mim, o morrer é Cristo, o viver é lucro. É o contrário, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro.
sei que você não deixou passar nada, tudo corre rapidinho. Mano, aleluia, né? Então, é interessante, né? O abastado rei Agripa, versículo 26, 28 e 29. E sua comitiva fizeram pouco caso do convite da ressurreição que já começou. O capítulo lá que a gente deu 26, versículo finalzinho lá, 28 a 29. Fala assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha o que o rei falou com ele. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto esta cadeia. Olha que interessante. Ela está preso, já tem 2 anos que está preso injustamente. Os judeus querendo matá-lo, o rei, a festa do governador prendeu ele, aí ele está preso. E está dizendo assim: vocês não são maiores do que eu, nem tu não sou melhor do que a minha, não. Porque meu desejo é que por pouco ou por muito, rei Agripa, tanto você como toda a sua comitiva se tornasse igual a mim, ou seja, cristão, alguém que vai ressuscitar, alguém que está certo que Jesus ressuscitou, alguém que está certo que a ressurreição começou, exceto essas cadeias. Ou seja, eu queria que vocês estivessem todos igual a mim, exceto essa cadeia, ou seja, sem corrente, sem essa prisão que eu estou. Mas você não está melhor do que eu, não. E eu acho interessante a fala de Justo Gonzalez, um historiador muito interessante que ele fala. Eu parafraseei a fala dele. Ele fala assim: a ressurreição começou. Isso é o que ele fala, agora eu vou falar a parte dele. O poder do ressuscitado torna o algemado vitorioso. E os que questionam podem não se sentirem convencidos, mas certamente estão condenados. O poder do ressuscitado torna o algemado vitorioso diante do rei e diante do governador. O poder do ressuscitado é questionável. A pessoa, eles até podem não estar se sentindo ali convencidos, mas certamente estão condenados. Olha que forte. Olha que forte. Certamente condenados. Só o poder do Espírito Santo, do Cristo ressuscitado, pode fazer com que um algemado, injustamente, saia vencedor sobre um rei, sobre um governador e sobre uma comitiva de pessoas influentes. Então, a verdade da salvação, irmão, não está preocupado com graduação, não está preocupado com status, está preocupado com a mensagem que a ressurreição já começou. E derradeiramente, a gente entendendo essa obra da Páscoa, essa apresentação maravilhosa, né? Derradeiramente, sabemos que Lázaro ressuscitou, né? Esse lado, nós vamos falar do outro lado aqui, esse lado agora é o outro lado. O Lázaro, do rico Lázaro, ele foi para onde? Para o seio de Abraão, não é maravilhoso? Para o seio de Abraão, que maravilha! Ele ressuscitou e foi para o seio de Abraão. Isso é muito forte. E depois de Abraão, ele vai para onde? Vai para a Nova Jerusalém Celestial. E é muito interessante que o Senhor preparou esses lugares para nós na nossa ressurreição. Tem um lugar maravilhoso, que o próprio Senhor falou: hoje tu estará comigo no paraíso, né, para o lado da cruz. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Apocalipse 6, 11. Fala para nós dessa vitória que Cristo nos dá. E após a partida, aí vai ter vida após a morte. A ressurreição começou. A ressurreição começou. Apocalipse 6, versículo 11. Está aí. A partir do versículo 9, fala assim: quando ele abriu o quinto selo, o anjo abriu diante de João, né? Vi debaixo do altar as almas, irmão. Almas são vidas, sabe? Eu falei assim: irmão, entrega a tua alma ao Senhor. Entregando a vida dele, né? A tua vida.
as almas daquele, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Não é isso que tem que fazer, irmão? A sua vida com Cristo é isso aí. Por causa das vidas que curaram, por causa da revelação que deram. É isso. Porque a Bíblia fala, né? Muitos naquele fala, Senhor, teu nome curamos, teu nome falando profecia, né? Então, apartado de mim, porque eu nunca te conhecia. A mensagem é da salvação. Amém? Aí fala assim, versículo 10: clamaram em grande voz essas pessoas que morreram em Cristo, né? Dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, né? O povo da terra, né? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem, fique aí tranquilos, lá no seio de Abraão, que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus, o nosso número, até acabar o número dos nossos que vão ser salvos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém? Eles, irmão, não é a mensagem que é pregada hoje, não. Eles é a mensagem que era pregada naquela época, a mensagem de libertação dos cativos do poder do inimigo das nossas almas. Então, isso é muito forte. Então já é claro aqui que essa aqui morreu, vai para o seio de Abraão, para um lugar de descanso. O Senhor fala, né? Que ele trabalhou no meu reino, também entrará no meu descanso, né? Ou seja, por quê? O Senhor entra no descanso quem trabalha, não é isso? Tem como descansar se não trabalhou? Está cansado de quê? Não tem nada, né? Só entra no descanso quem trabalhou, não é de Deus. Então qual é o trabalho de Deus? A mensagem, né? Eu já fiz muito culto pregando o Evangelho, Deus operando milagre, curando, libertando, mas a mensagem é o quê? Salvação. Né? A gente pode até ser assim, conduzido de tal maneira de esquecer de falar da salvação e aquilo outro, mas tem que lembrar que o Senhor quer salvar vidas. A pessoa curada, a pessoa restaurada de uma enfermidade e tal, não é garantia de vida eterna para ela, porque ela precisa ter no coração algo que só vai ser verdade se ela repetir, né? Vai ser claro que como verdade se ela repetir. A ressurreição já começou e eu faço parte dela, não é isso? E aí o capítulo 21 de Apocalipse fala o outro momento, que é o novo céu e a nova terra. Depois desse momento que fica ali, estou aguardando ali, espera mais um pouquinho aí, Lázaro, espera mais um pouquinho, vocês que morreram pelo nome de Jesus, confiaram nele e partiram dessa terra confiando nele, espera mais um pouquinho. Aí no capítulo 21, versículo 1, é o outro momento, que é esse mundo passa e vem um novo céu e uma nova terra. Ali sim é o momento final, que é o outro estágio, né? Capítulo 21, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, que é a igreja do Senhor. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com quem? Com quem? Os homens aqui é gênero humano, tá, irmão? É homem e mulher, tá? Só para deixar claro aqui. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá o quê? Luto, nem o quê? Pranto, nem mais o quê? Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, ô João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém, irmão? Fiéis e verdadeiras. Tudo que Jesus tinha dito sobre ele, até a vinda dele, irmão, aconteceu. Os profetas, Moisés, lá no Antigo Testamento, Elias, o profeta lá de Jesus, se cumpriu no Novo Testamento. E tudo que está falado para frente também se cumprirá, não tenha dúvida, em nome de Jesus. Continua pregando: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele está no nosso meio. A salvação é uma verdade. Queira a salvação, se arrependa dos seus pecados, tenha vida nova em Cristo. Para de falar, você é um tagarela, você é tem essa mania aí, você é um maníaco, e você, meu irmão, não
posso falar, porque a ressurreição já começou. A ressurreição começou e muita gente está ressuscitando, já está lá no seio de Abraão. E eu também vou ressuscitar e vou chegar no seio de Abraão. E você também vai ressuscitar e vai chegar no seio de